Amém? Eu pensei no que eu ia falar. Eu tinha um outro sermão escrito que eu gostaria muito de pregar ele, mas eu senti de continuar no tema do aniversário da igreja, que é Atos 3,19, né? Chegada a hora. O título do meu sermão é O Caminho para o Refrigério da Alma. E eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 3, verso 19. Atos capítulo 3, verso 19. Se achou na tua Bíblia aí, se você não achou, se quiser acompanhar no Data Show, abra sua Bíblia, seu smartphone, seu tablet. Um dia que a gente ia imaginar que a gente falaria isso, né? Abra seu tablet, abra seu smartphone, abra a sua Bíblia. Acharam? Atos 3,19 diz assim, ó. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Louvado seja Deus. Deus, o Senhor já se faz presente nesse lugar, desde a abertura do culto, pois estamos aqui diante de Ti, reconhecendo quem Tu és, o Teu senhorio, o Teu governo, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Abra os nossos olhos e ouvidos para o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Querido, o ser humano ele tem sede de refrigério. Ele tem sede de refrigério. Vivemos em um tempo de cansaço espiritual muito grande. Pessoas estão exaustas por dentro, cheias de ansiedade, de culpa, medo e vazio. Buscam alívio em distrações, prazeres e até na religião, mas continuam secas. O que falta é o verdadeiro e genuíno refrigério, aquele que só vem da presença de Deus. Pedro, em Atos 3, fala a um povo religioso, acostumado com o templo, com parede, com prédio, mas distante de Deus. E ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que venham tempos de refrigério. Ou seja, há um caminho de volta à presença que renova. E ele começa com arrependimento e conversão. Se você observar Atos 3, vem numa constante muito bacana, tá? Porque quando você volta um pouquinho, você vai olhar Atos 1, você vai ver a promessa do Espírito Santo, ok? Aí você vai vendo ali a ascensão de Jesus Cristo, você vai ver o capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. E é muito legal que quando o Espírito vem pela primeira vez, quando ele desce na terra pela primeira vez, com todo o peso da sua glória, acontece uma loucurada, né? Todo mundo começa a falar um monte de coisa, todo mundo começa a olhar em volta e fala assim, é um cambada de bêbados. Tá todo mundo bêbado. Só que aí Pedro vem e fala assim, como é que a gente pode estar bêbado? Tá de manhã, tá cedo ainda. Sabe uma coisa que me chama a atenção? O que me chama muita atenção é o seguinte. O Senhor deu um comando. Espere o Consolador. E ele não deu esse comando para um número específico de pessoas. Ele disse para aqueles que diziam que criam. Então muita gente até fala que crê, mas não aguarda o tempo do Senhor. Não adianta você falar que crê se você não consegue esperar o tempo do processo, o tempo da espera. Tem uma frase que eu gosto muito. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Anota e bota na geladeira para você sempre ler e lembrar. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda. Só que nós temos muita dificuldade em aceitar o processo. Temos muita dificuldade de esperar o tempo. A gente quer a promessa, mas não espera o tempo. E o Espírito de Deus, Jesus falou assim, ó, o meu Espírito vai descer, aguardem em Jerusalém. Esperem bem quietinhos.
Vai vir. E uma galera espera por um tempo. 120 pessoas esperam. Eu acredito e quero crer que o número é maior. Só que Jesus não disse quando ia descer, só falou que desceria. Eu tenho certeza que teve uma galera que começou a debandar. Mas 120 perseveraram. E eu não duvido que no meio daqueles que estavam chamando a turma aqui de bêbado, eram aqueles que também não perseveraram. Até falavam que criam, mas não conseguiam esperar o tempo. Não adianta você falar que crê, se você não consegue esperar o tempo do Senhor. E nunca use uma frase como essa. Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Porque pressa é um atributo de quem está atrasado. E Deus nunca esteve e nunca estará atrasado. Tem muito pregador que fala assim, Deus tem pressa de fazer na tua vida. Deus tem pressa nenhuma. Pressa é um atributo de quem está atrasado. Deus faz tudo no seu tempo e o seu tempo é correto. O seu tempo é perfeito e o seu tempo é bom. E o tempo que for preciso nós esperarmos para nós entendermos que Deus é Deus, Ele vai fazer a gente esperar. O problema é que eu e você muitas das vezes não esperamos o tempo de Deus. A gente cria um Deus na nossa cabeça e no nosso coração e quer que esse Deus que nós idealizamos, que não é o Deus da palavra, esse Deus que nós idealizamos, faça algo por nós. Não vai fazer. Aí Deus levanta profetas como Elias para começar a zombar desses deuses que você criou. Chama o teu Deus, dá uma ligada para mim, ele deve ter viajado. Sabe por quê? Porque você não está olhando para o Deus da palavra. Você está confiando no Deus que você criou no seu coração. Porque aí a gente vê a descida do Espírito Santo. Aí quando você continua a caminhar, você vê Pedro, ele se dirige à multidão ali ainda em Atos 2. Pedro traz uma palavra, show de bola. Aí você vê ali no final do Atos 2, eu gosto muito ali, quando ele vai falar sobre todos se dedicavam no coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à oração. Havia em todos eles profundo temor. Era um grupo. Aqueles que creram e esperaram. Aí logo depois, no capítulo 3, vem Pedro curando um mendigo aleijado. E o pastor Jurandir falou um pouco sobre isso ontem. E é muito interessante que eu quero chamar a atenção a isso. É que aquele cara estava ali, diante da porta do templo, a porta formosa. Estava ali pedindo. E isso é muito legal, porque você vê Pedro falando assim, cara, eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele libera uma palavra. Levanta e anda. Assim, tudo que os apóstolos fizeram enquanto estavam nessa terra, depois da ascensão de Cristo, nada mais é do que aquilo que eles viram Jesus fazendo. Não tem erro. Se você fizer o que Jesus fez, não tem erro. O problema é que você e eu tentamos insistir em criar coisas a partir da nossa cabeça e fazer. Me desculpa, mas quantas vezes você viu Jesus consagrando água para beber? Quantas vezes você viu Jesus fazendo isso? O homem cria métodos, porque no final das contas a gente quer ter fé em algo que a gente vê. E não no Deus invisível. Colossenses fala que é um Deus invisível. E a gente quer confiar em coisas, em métodos, e não quer confiar no Senhor. Não observamos e não olhamos para Ele. E desculpa, mas às vezes a gente acha que 7 semanas de campanha vai solucionar o nosso problema. O que soluciona é o que Pedro disse aqui. Arrependam-se e convertam-se para o Senhor. E vocês vão desfrutar de um refrigério que vocês nunca viram antes. Não sou eu que estou dizendo, não foi eu que escrevi. Está escrito.
Eu pastoreava uma igreja próximo de uma outra igreja que a gente tinha uma certa amizade. Me desculpa, uma vez criaram uma campanha chamada Campanha do Concurso Público, que quem fizesse as 7 semanas da campanha passaria no concurso. Eu falei, não vai passar se não estudar, pô. Não vai passar. Porque o sol nasceu para todos, a sombra é para poucos, mas o sol é para todos. Então vai passar quem estudou, pô. Todo mundo fez ali, nossa, saía gente pela janela, tanta gente que queria passar no concurso. E no final das contas, de todo mundo que estava na campanha, 2 passaram. Todo mundo jogou aquele pastor na parede. Ah, o senhor disse que se todo mundo fizesse 7 semanas, passaria. Eu fiz as 7 semanas e não passei. É para aquele que tem talento para enrolar, vai usar a Bíblia, né? Só que distorcido, ele falou assim, não, porque a sua fé não foi suficiente. E sabe como é engraçado? Eu não fiz a campanha. Mas eu passei no concurso em 3º lugar. Mas não era da vontade de Deus que eu fosse, porque eu não fui chamado até hoje. Passei ou não passei? Passei em 3º lugar. Para professor de música, de trompete. Passei em 3º lugar, não fui chamado até hoje. Isso foi em 2012, eu acho. Acho que a gente não tinha nem a Débora. Não fui chamado até hoje. Mas eu estudei e passei. Onde está o seu coração? Em coisas? Em métodos? E eu quero te dizer uma coisa aqui. Eu não estou dizendo que talvez você parar para fazer uma campanha seja errado. Mas eu quero olhar para a campanha como um ato de disciplina. Eu me disciplinar em estar em oração para algo. Mas não é a campanha em si que vai fazer isso. Entendeu onde eu quero chegar? Mas tem muita gente que acha que só vir numa campanha vai dar certo. É aí que eu quero chegar. Porque eu já fiz sim. O irmão Darcílio e a irmã... Esqueci o nome dela. A mãe vai lembrar. Seu Darcílio. Esqueci o nome da esposa dele. 2 senhorzinhos bem velhinhos, sabia nem ler nem escrever, só sabiam assinar o nome deles. Mas pensa num homem e numa mulher de oração. De oração. Ele tinha a casa da frente, a casa de trás deles era uma casinha de estuque para oração. E eu estava passando um perrengue muito grande, assim, ó, ministerial, que eu me apavorei com o que Deus estava fazendo comigo. E eu me lembro que a minha avó me levou, vamos lá fazer uma campanha de oração com o seu Darcílio e a irmã Dulce? Obrigado, Espírito Santo. E eu falei assim, vamos. E sabe o que a gente fazia nessa campanha de oração? A gente ia para lá ajoelhar nos banquinhos de madeira duro, só para orar. Nisso eu acredito. Nisso eu acredito. E a gente ficou 7 semanas ali, todas as quintas-feiras, ajoelhados só orando. E eu amava ouvir o senhor Darcílio orando, meu Deus e meu Pai. Aquele jeitão pentecostal que eu amava dele. Ele ainda está vivo, a irmã Dulce já foi recolhida. Mas pensa em 2 velhinhos assim, de fé. O homem trabalhava plantando mandioca. Estava no meio lá da plantação de mandioca, foi mordido por uma cobra. E não dava tempo de chegar. E ele virou para mim assim, meu filho, pastor, eu me lembro que a palavra de Paulo que foi mordido também. E eu falei, Senhor, não dá tempo de chegar no postinho. Ele ajoelhou, orou e continuou trabalhando. Chegou no final do dia e falou assim, Dulce, eu fui mordido por uma cobra, mas eu orei. Um homem ou mulher de Deus, que sabia o poder da oração, não o poder de uma campanha, mas o poder da oração. É isso que eu quero trazer para você. Às vezes você entra em algumas campanhas e você acha que a campanha vai fazer alguma coisa. Não vai fazer porcaria nenhuma. Terça-feira eu estava dando aula de casados e o rapaz virou para mim e falou assim, pô pastor, com certeza eu sei que o senhor tem um remédio para dor de cabeça na mochila. Falei, eu tenho, você tá com dor de cabeça? Tô. Eu falei, então peraí primeiro. Eu botei a mão na cabeça dele e orei. Pô, crente que toma remédio primeiro e depois ora, tem algo errado que não tá certo, querido. A forma de você praticar a tua fé, porque fé se pratica. Eu nem entrei no sermão, se eu não entrar não tem problema. Mas fé se pratica, fé se exercita, é igual o músculo, é igual ir para academia. Aí se você não ora pela dor de cabeça, como é que você quer orar pelo câncer? Se você não tem fé para orar por uma dor de cabeça, como é que você quer ter fé para orar para o cadeirante levantar? E eu falei assim, não, deixa eu orar. Eu orei.
mas ele ainda queria o remédio. Aí é outros 500, se ele quer eu dou, mas eu olhei primeiro. Aí 10 minutos depois ele chegou perto de mim, poxa pastor, eu queria te dizer assim, ó, eu nem tomo Torcilax, eu só tinha Torcilax na mochila. Nem tomo Torcilax. E eu tenho 10 minutos, eu tenho certeza que o remédio ainda não deu tempo de fazer efeito. Foi oração. Falei, você ainda se surpreende? Você ainda se surpreende? Eu falei assim, é a união da minha fé com a tua fé em nome de Jesus. É assim que a soma é. Minha fé com a fé de quem está recebendo, igual o quê? Poder de Jesus. Uma vez eu estava orando por um cadeirante. Estava no meio de um retiro de jovens. E eu olhei para ele, virei para um outro rapaz que estava comigo, vamos orar por ele? Vamos ver que bicho vai dar, vamos ver o que Jesus quer. Metemos a mão nas pernas e começamos. Não vai andar, meu irmão. E oramos daqui, hora de lá, hora daqui, hora de lá. A gente com uns 40 minutos orando. A perna do guri, ele começou a regalar o olho, tá formigando. Ele começou a mexer a ponta do dedão. Eu falei, tá chegando, tá chegando. E a gente continuou. Quando a gente tava 1 hora orando já, 1 hora orando. Ricardo, 1 hora. Falei, não, tem alguma coisa errada que não tá certo. Eu tô 1 hora orando, esse guri não levantou, mexe o dedão, tá formigando as pernas, não levanta. Tem alguma coisa errada que não tá certo. Eu falei, não, peraí, parei, cheguei perto dele, rapaz, tu quer levantar? Falei no pé do ouvido dele, né, porque a galera tava tocando, tava uma loucurada. Galera tocando, griteiro, nem lembro as músicas, mas estavam cantando. Tu quer andar, cara? Tu quer levantar? Aí ele virou pra mim e falou assim, poxa, pastor, se eu levantar hoje, eu volto a fazer o que eu fazia. Falei, pô, por que tu não falou isso há 1 hora atrás? Pô, tô 1 hora orando, meu irmão. Falei, então fica tranquilo. Eu botei a mão no ombro dele e falei assim, se você não está preparado para orar ainda, então a gente para agora, em nome de Jesus. Quando a gente parou, a perna parou de formigar, o dedão parou de mexer e ele ficou na cadeira de roda. Poxa, eu estava com muita fé naquele dia. Eu estava orando em nome de Jesus. Só que tem o fator fé dele também. É tanto que Jesus falava o tempo inteiro quando ele curava alguém, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Tem esse fator também. Mas sabe por que às vezes você não sai do ciclo dos mesmos problemas? É porque você não tem fé suficiente no Senhor para sair desse lugar. Porque o nome dele é poderoso para te tirar. Mas você não tem fé suficiente para sair. Sabe por que você não tem fé suficiente para sair? Porque você não conhece em quem você está depositando a tua fé. Faz sentido ou você acha que eu estou falando bobeira? Faz sentido que eu estou falando, Ricardo? Eu estou falando asneira. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, Ricardo. Faz sentido ou eu estou falando besteira? Me ajuda. Sabe por que eu te digo isso? Você acha que eu saí de sermão? Não, querido, eu só estou na introdução, depois eu acelero. Mas olha aqui que interessante. Pedro vira e fala assim, ó. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho... Oh, que loucura, né? Mas o que eu tenho, Pedro em nenhum momento desvalorizou aquilo que ele carregava. Ele só falou, cara, o que você está me pedindo eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Aí ele diz, levanta e anda. O cara levantou? Tem um fator antes dele levantar. Qual é o fator antes dele levantar? Pedro disse assim, ó. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E em seguida, Pedro estendeu a mão e puxou ele. Isso mostra que em alguns momentos, só a palavra liberada para a pessoa que está recebendo não é suficiente para o milagre acontecer. Ela ainda precisa da fé do outro. Fala assim, cara, levanta e anda em nome de Jesus. Porque você vê a mulher do fluxo de sangue correndo. Você vê ela correndo e ela disse o quê? Se eu apenas tocar. Então a fé dela precisava do toque. A fé dela precisava tocar em Jesus. Mas você vê um outro cara falando assim, não, você não precisa ir lá não. Se você só der uma ordem. Deus livre. Aí Jesus grandão fala assim, meu irmão, não vi ainda fé igual desse cara aqui em Israel. O cara nem Israel, nem hebreu era romano. Então existem níveis de fé. Níveis de fé. Tem a fé que você só precisa ouvir um comando, mas tem a fé que você precisa o quê? Tocar.
E tem a outra fé que você precisa que o outro te erga. O problema é que tem pessoas que não têm fé para nenhum dos três. Sabe por que a fé do oficial romano foi maior? Porque ele sabia quem era Jesus. Eu sei quem é você. Você só precisa dizer. Isso só se tem com conhecimento e relacionamento com a pessoa de Cristo. Você precisa encontrar com Ele. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa se aprofundar na pessoa de quem Ele é. Quanto mais aprofundamento você tiver com a pessoa de quem Ele é, mais a sua fé cresce, na certeza que maior é o que está em nós do que está no mundo. Isso é suficiente. É quando você entender que Cristo é suficiente para mim, Cristo é suficiente para você, Cristo é suficiente para nós. Eu me lembro de uma vez que eu estava acompanhando, eu queria entender algumas coisas e estava acompanhando uma pessoa na internet, e aquela pessoa na internet sugeria que você tinha que acordar junto com ele 5 e pouca da manhã. E eu me lembro que eu acordei um dia, no segundo, no terceiro. Cara, quando chegou no quarto dia, eu falei assim, meu irmão, tem alguma coisa errada que não está certo. Eu não levanto 5h20 para orar, pô. Eu vou levantar 5h20 para ouvir esse cara? Não, eu tenho que levantar 5h20 para ouvir Jesus. Para ouvir Jesus, pô. Falei, não, tá louco? Isso acontece quando você permite o Espírito Santo realinhar o seu caminho. Mas vamos pregar, né? Você vê Pedro curando esse cara levanta. E eu estava pensando nisso hoje, Fabiola. Que se a gente para pensar assim, a sombra de Pedro curou, a gente via cada loucurada. Você olha para a palavra, você vê cada loucurada. E a gente vê assim, por que essas coisas não acontecem nos dias de hoje? O primeiro fator que a gente precisa entender que os apóstolos, 3 anos intensamente andando com Cristo. Então aquilo que era sobrenatural para todos se tornou natural para eles. Pela proximidade com Cristo. E com o decorrer dos anos até chegar em nossos dias, a gente vê o quê? Pouquíssimas pessoas na história tendo essa mesma unção dos apóstolos. Por quê? Pessoas que estavam próximas demais de Jesus. Reinhard Bonnke, um evangelista muito grande na África. Se você ler alguns livros dele, você vai ver o cara pregando para 500 mil pessoas. Um culto evangelístico dele, 500 mil pessoas. Cego levantando, morto levantando. Heidi Becker. A história da Heidi Becker é muito doida. Ela foi fazer evangelismo na África. A filha dela foi abusada por mais de 20 caras. Sabe o que aconteceu? Ela ganhou aqueles 20 caras para Jesus e aqueles caras estão no ministério dela hoje. Eu nunca vi uma mulher ressuscitar gente com uma facilidade tão grande. Uma vez eu fui escutar ela pregar na Lagoinha, em Minas Gerais. Passaram o microfone para ela, aquela mulher ajoelhou, Silvano, e ficou. E ficou orando. E ficou. E ficou. E ficou. No começo a galera estava empolgadona. 10 minutos de oração empolgado, 15 minutos de oração, 30 minutos. Quando estava batendo 30 minutos, a galera já estava sentando e não entendia mais. E aquela mulher não parava de orar ajoelhada no púlpito. 6 mil pessoas na Lagoinha escutando ela. E eu me lembro que tinha uma moça do meu lado, e ela virou, pastor, o que está acontecendo? E eu virei para aquela moça e falei assim para ela, ela está nos ensinando a orar. E a gente não sabe orar. Ela ficou uns 45 minutos ajoelhada, só glorificando a Jesus. E ela ia para frente, ela ia para trás, ela glorificava. Eu falei assim, gente, quando ela levantou e começou a contar a história dela, eu me apavorei.
Quanto mais próximo de Jesus você estiver, aquilo que é impossível aos olhos humanos se torna possível. Aquilo que é sobrenatural para alguns, para aqueles que andam próximos de Jesus, se torna totalmente natural. Eu estou te entregando o ouro aqui hoje. Estou te entregando o ouro. Eu vou naquele relógio aqui, eu não vou no meu não, então eu tenho 10 minutos ainda. Eu vou naquele. Eu não vou no meu não, eu vou naquele ali, então eu tenho mais 10 minutos. Vocês me aguardem aí. Do que pedimos, pensamos ou imaginamos. É isso aí, Ricardo. O refrigério começa com arrependimento. Não sou o que está dizendo, é a palavra. O refrigério que você tanto deseja, tanto você quer, tanto você anseia, vem com arrependimento. O problema é que você não quer se arrepender, porque quem muito se justifica, pouco se arrepende. Anota. Quem muito se justifica, pouco se arrepende. Se você tem justificativa para tudo, é porque você não se arrepende. E a palavra arrepender vem do grego metanol ou metanoia, que significa mudar, transformar a mente, transformar o teu pensamento. Não é apenas sentir tristeza pelo erro, mas ver o pecado como Deus o vê e decidir abandoná-lo. Quer refrigério na sua vida, no seu casamento, em tudo nas áreas da sua vida? Ei, se arrependa. Transforme a sua mente. Permita que o Espírito Santo de Deus renove a sua mente. Pedro falou isso logo após o milagre, porque a galera ficou toda emocionadinha quando viu um cara levantando. Nossa, que poder é esse? Isso acontece às vezes dentro da igreja. Nossa, como é que Deus tem... Como é que isso aconteceu? Como é que você se surpreende com milagre? Milagre não se surpreende, você não tem que se surpreender com milagre. Milagre você tem que se agradar, milagre você tem que se alegrar e ser grato. Mas se surpreender, a sua surpresa revela a sua falta de fé. Como é que pode? Fulano foi curado. Chega a ser estranho ouvir isso de um crente. Quando você escuta assim, tu viu que o morto ressuscitou? Louvado seja Deus, eu conheço meu Deus, glória seja dada a Ele. Agora, nossa, como isso pode acontecer? Ah não, querido, ah não. Se você se surpreende, se você se espanta com o milagre, você não conhece seu Deus ainda. Não confunda se espantar com se alegrar. Abre para mim, por favor. Muito obrigado. Valeu. Pode tirar. Se alegrar é uma coisa. Agora você se assustar com o milagre. Aí Pedro viu que tinha uma galerinha emocionada. Nossa, ele curou, vamos atrás dele, ele curou. Tu vê, a gente já viu aquele cara ali, ó, paralítico um tempão, ele levantou, tá indo junto com ele agora. A multidão sempre vai querer isso, pão e milagre. Mas quando ela recebe o pão e o milagre, ela vai embora. É só você olhar para a palavra. E depois que todos se saciaram e comeram, foram embora. A multidão se dispersou. Então tem 4 tipos de pessoas na Bíblia. Tem a multidão, tem os discípulos, tem os 3 mais próximos e tem o íntimo. Quem você é dos 4? A multidão que só quer peixe, pão e milagre? O Senhor vai te dar peixe, pão e milagre, mas é só isso que Ele vai te dar. Eu estava ensinando no curso de casais na última terça-feira e eu falei assim, ó. A maior revelação, a coisa mais poderosa, o ato mais sobrenatural que Deus pode entregar para um homem é ouvir as batidas do seu coração. Não tem nada mais sobrenatural, não tem nada mais poderoso, não tem nada maior do que você poder ouvir as batidas do coração de Jesus. Andar é pouco, ressuscitar pouquíssimo. Porque isso é milagre, ele entrega para a multidão. Aí depois vem os discípulos, é aquela galera que estava sempre perto dele, mas alguns ainda não entendiam. Jesus, eu não entendi o que você falou.
Aí tem 3, chegam perto, Pedro, Tiago e João, e nem sempre eles estavam no barquinho, mas Pedro, Tiago e João estavam ali, sempre perto. Pedro falou assim: vamos fazer umas tendas aqui para a gente ficar aqui um tempão. Esses ainda viam uns milagres maiores, esses ainda entendiam um pouco mais de Jesus, mas ainda dormiam e não desfrutavam totalmente da presença. Mas tinha um, que era o íntimo, que recostava no peito de Jesus e ouvia as batidas do seu coração. Deus não tem filhos favoritos, Ele tem filhos íntimos. Aleluia! Deus não tem filhos favoritos, Ele tem filhos íntimos, que decidem estar com Ele, que amam estar com Ele. Sabe o que eu acho muito doido, Dinei? É quando você vê João na ilha de Patmos, prisão máxima, no meio dele tinha assassino, estuprador, ladrão. A escória da sociedade estava lá, Ricardo. E ali, naquele ambiente totalmente hostil, ele tem a revelação do Apocalipse. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Não importa em qual ambiente você esteja, se os seus olhos estiverem fixos em mim, diz o Senhor, eu revelarei para você os próximos passos. Não importa se você está em Patmos, importa aonde os seus olhos estão fixos. E os olhos de João estavam fixos nele. Porque só um cara que coloca a cabeça no coração de Jesus para escrever, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Só uma pessoa assim, ó, que coloca a cabeça. Então, o que mais sobrenatural você pode pedir para Jesus hoje é ouvir as batidas do coração dele. Porque o resto, nada se compara às batidas do coração dele. Não tem milagre, não tem nada que se compare a isso. E Pedro, ele está trazendo o povo para isso, porque a galera ficou surpresa com esse milagre. Nossa, ele curou! E Pedro, ele já tirou a atenção dele e trouxe a atenção do povo para Jesus. Aí você descobre um coração de um homem, se é de Deus, se esse homem é de Deus, se esse homem não é de Deus. Pedro teria todas as oportunidades humanas para atrair os olhos da multidão para ele. Mas o que ele fez? Ele atraiu os olhos da multidão para Jesus. E ele vem e ele começa a falar. Pedro fala logo isso após esse milagre. A multidão ficou admirada com o coxo curado. Mas Pedro não se deixou impressionar. Ele sabia que o maior milagre não é o físico, mas o maior milagre é o arrependimento. O homem se voltar para Deus. Isso é o maior milagre que pode acontecer na tua vida, e você pedindo coisas pequenas demais. Tudo que você está pedindo, Ele até gostaria de te dar. Eu não estou dizendo que Deus não tenha prazer em entregar para os seus filhos, mas você e eu precisamos ter a compreensão que o maior milagre que podemos viver, a coisa mais sobrenatural que podemos desfrutar, é um arrependimento genuíno diante dele. E Pedro está trazendo essa clareza. Pedro está trazendo isso. Lá em Isaías 55:7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Lucas 15:17-20 diz: o filho pródigo só encontrou descanso quando se arrependeu e voltou ao Pai. O descanso só será lhe concedido quando você voltar para o Pai, num lugar de arrependimento. 2 Coríntios 7:10, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Muitos querem paz, mas sem arrependimento, querem refrigério, mas sem renúncia, mas o Espírito Santo só sopra sobre corações quebrantados. O Espírito Santo só sopra em corações quebrantados.
Antes do refrigério vir, o coração precisa ser lavado de arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Sem perdão não há paz. E sem paz não há refrigério. Sem arrependimento não há perdão. Sem perdão não há paz. Sem paz não há refrigério. O refrigério floresce na conversão, porque Pedro ele fala: arrependam-se e se convertam. Arrependimento é mudança de mente, conversão é mudança de direção. Vou repetir isso: arrependimento é mudança de mente e conversão é mudança de direção. Logo, o termo converter-se significa voltar-se para Deus, retornar à origem. Pedro estava dizendo: não basta lamentar o pecado, é preciso mudar o rumo da vida. Não adianta você só reconhecer o teu pecado, precisa mudar o rumo da vida. Tu tá nessa mesma mesquinharia espiritual a vida inteira e já viu que não tá dando certo. Por que não faz correto? Eu aprendi uma vez com um pastor que errar é humano, mas 2 vezes é burrice. Eu não vou dizer quem é. Não vou dizer quem é. Mas eu aprendi muito bem a lição nisso. E ele falou isso muitos anos atrás. Eu era adolescente. E ele pregando, quando ele soltou essa, foi... a gente aprendeu ligeiro, né? Que errar é humano, mas 2 vezes é burrice. Vou usar um eufemismo para ser menos doloroso. Aí você continua com as suas ideias ignóbias. Aí no português normal, ideias idiotas. Facilitou agora? Aí continua com seus pensamentos ignóbios. E acha que esses pensamentos vão te levar para onde você deseja. Mas não vai. Você vai continuar dando essas voltas e voltas e voltas e voltas. Pedindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, recebendo as mesmas coisas. E não avança naquilo que o Senhor quer. Por quê? Porque não se arrepende. E o que é arrependimento? É transformar a mente. Mas eu me arrependi, tá? Mas você se converteu? Porque você ainda está andando na direção que você deveria já ter saído dela. Mas você permanece nessa mesma direção. Então, Pedro ele não dá oportunidade nenhuma para a gente escapar. Ele fala: se arrepende e se converta. Mude a sua mente e mude a direção do percurso. Então não vem com papo só de arrependimento, se converta. Não adianta você falar que Jesus é o seu Salvador se você está andando ainda na direção errada. É atitude ignóbia. Pronto, vou falar bonito assim para trazer eufemismo. Não doer tanto. Mais um pouquinho, só mais um golinho. Me aguenta aí, tô acabando. A conversão é romper com o velho caminho e seguir em obediência à vontade de Deus. Ezequiel 18:30 ele vai dizer: convertei-vos e apartai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será ruim. O que é iniquidade? Raiz de iniquidade é você permanecer fazendo a mesma coisa a vida inteira. Isso é raiz de iniquidade. E raiz de iniquidade não se corta com espada, raiz se corta com machado. Por isso que às vezes para cortar a raiz de iniquidade da tua vida vai doer, mas vai lhe salvar. Primeira Tessalonicenses 1:9 diz: como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro. Tiago 5:19 e 20 diz: se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, salvará da morte uma alma. A conversão é prática e o agora do arrependimento. Vou repetir isso: a conversão é prática, é o agora do arrependimento. É deixar o orgulho, abandonar o pecado, mudar relacionamentos, decisões e hábitos. É a fé tornando-se ação. A tua fé precisa agir, você não tem que ter uma fé morta. A sua fé é viva. Tá entendendo, gente, ou não?
Eu espero que esteja de coração. Se não entender, aí eu estou gravando, você ouve novamente no Spotify. De vez em quando alguém ouve aí, diz que é bom, não sei. Eu só gravo. Vamos aqui. Conversão é o arrependimento andando com as próprias pernas. Conversão é o arrependimento andando com as próprias pernas. Quando alguém se converte de verdade, o céu testemunha, o inferno lamenta e o coração se enche de paz. Agora aqui, refrigério é uma resposta da presença de Deus. Venham assim todos do refrigério pela presença do Senhor, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aqui essa é a promessa. A palavra refrigério, que significa no original grego do Novo Testamento, sopro de alívio. É isso que o Senhor quer fazer. Se você se arrepender e se converter, Ele vai fazer assim, Te abriu a janela do seu quarto, final da tarde, vem aquele ventinho que você fala assim, nossa, cheguei a relaxar o corpo. É bom, não é? Ou só lá em casa que é bom. Tu abre a janela, vem aquela brisa assim, que você só faz assim, Jesus, eu nem era merecedor, mas obrigado. Então, a próxima vez que você sentir esse vento de refrigério entrando pela sua janela, permita que o Espírito ministre ao teu coração. Se arrependa, se converta, transforme a sua mente e mude a rota da tua direção. E é isso que eu vou trazer para você. Refrigério para a tua alma. A gente tinha que levar todo mundo para o bosque, Ricardo. A gente tinha que levar todo mundo para o bosque, orar com todo mundo no bosque e receba o refrigério. Quando a brisa entrar pela janela, eu tenho certeza que o Espírito vai ministrar no teu coração. O Espírito Santo, ele fecha com as minhas doiduras de vez em quando. Ele vai soprar. Ele vai soprar. Eu tô acabando. Esse sopro de alívio, vento que refresca. Pedro fala de um tempo de restauração interior, quando Deus sopra sobre a alma cansada. Em Salmos 23:3 diz, refrigera minha alma. Mas quando você lê Salmos 23:3, não esqueça de Salmos 23:1, que diz o quê? O Senhor é o quê? E não sabem. Obrigado, Jeff. O Senhor é meu e nada. Verso 2. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Verso 3 vai dizer, renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você quer receber desse refrigério? Você quer pedir ao seu refrigério a minha alma? Primeiro você tem que ter a fé para entender e confiar que ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Não pega o versículo isolado, tem uma condição antes. O reconhecimento em fé que ele é o teu Senhor e nada vai te faltar. A certeza que ele vai te fazer repousar em verdes pastos. E nesse momento ele fala assim, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Isaías 57:15, eu habito com o contrito e abatido de espírito para vivificar o coração dos contritos. Isso aqui é lindo demais, gente. Deus o livre. Eu estaria jogando a cadeira pro alto. Mateus 11:28-29 diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A gente ama esse versículo, a gente até fala esse versículo, mas a gente não entende o poder desse versículo. Você precisa ir para ele. Sabe qual é o problema? Ele te chama para ir para ele, mas quando você chega nele, você não quer se esvaziar de você para ser cheio dele, porque você acha que permanecer com o que você tem vai te levar a algum lugar, mas não vai! Não vai! Porque se fosse, já tinha te levado, e não te levou a lugar nenhum, porque você permanece andando em ciclos. E esses ciclos nunca terminam, por quê? Porque você chega diante dele pedindo, Senhor, renove em mim essa força. Senhor, eu quero chegar a ti porque eu estou cansado e sobrecarregado. Tá, mas eu quero te aliviar. Mas isso aqui que eu carrego é bom. Porque se eu tirar isso aqui que eu carrego,
Se eu parar com isso aqui, as pessoas vão parar de sentir pena de mim. Autocomiseração, complexo de inferioridade. As pessoas permanecem com essa autocomiseração. Ó vida, ó céu, ó vida desgraçada, porque esse alimento das pessoas chegarem perto. Por que você está assim? Aí você sempre fala, não, eu tenho medo de falar com algumas pessoas, se perguntar assim, como é que tá as coisas? Porque nunca está bem. Sempre está uma porcaria. Às vezes as pessoas chegam perto de mim e falam, e aí, pastor, como é que tá com as coisas? E eu tenho uma resposta, porque não é só ela não, é que eu quero crer nela. É diferente. Eu não estou te dando uma resposta pronta, eu estou tentando viver aquilo. Quando as pessoas perguntam assim, e aí, tá tudo bem? Eu falo assim, com Jesus eu estou melhor do que eu mereço. Quem já recebeu essa mensagem minha no WhatsApp? Ninguém aqui? O Ricardo já, e aí, varão? E aí, reverendo? Como é que você tá? Eu falei, cara, com Jesus eu estou melhor do que eu mereço. Não é uma frase pronta não, eu quero viver isso, querido. Então eu reafirmo isso o tempo inteiro. Com Jesus eu estou melhor do que eu mereço. Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Aí chega perto de você, como é que você está? Eu não aguento mais. Tudo está ruim o tempo inteiro, meu irmão. É muita falta de fé, cara. Eu não estou dizendo que às vezes você não possa compartilhar. Não é sobre isso. Mas quando você vai se posicionar em fé, em crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Quando isso vai acontecer? Quando? Eu só quero te lembrar que a gente só tem uma vida, tá? Porque se você acha que a gente tem outra vida, você está no lugar errado, você tem que ir lá na sala de espiritismo. Acho que você veio para o culto errado. Se você acha que tem outra vida, tu está no lugar errado. A gente só tem essa, querido. E é essa que a gente precisa honrar Jesus em tudo que somos e tudo que temos. Eu conversei com um casal essa semana, foi de 3 horas da tarde até 11 horas da noite. E o meu resumo para o rapaz foi o seguinte, sabe por que teu casamento está assim? Porque você não ama Jesus. Você é um moleque travestido de homem. Foi muito tranquila a conversa. Foi serena. Eu fui querido. Eu falei, você não ama Jesus, tudo se resume a isso, você não ama Jesus. Porque o dia que você amar Jesus, você se arrepende, você se converte. A sua vida começa, a sua mente transforma e seu caminho é redirecionado. O refrigério é a consequência da presença de Deus. Quando o pecado é confessado, a alma se volta a Ele. O Espírito sopra novamente e Ele apaga o peso da culpa, renova as forças e restaura a alegria da salvação. Você quer refrigério? Então busque a presença. E para chegar à presença, há uma estrada. Há arrependimento, vai para a conversão e da conversão você tem refrigério. Deus não quer te condenar, Ele quer te renovar. Eu não costumo dizer isso não, mas vira para o irmão que está ao seu lado. Eu não tenho esse hábito, eu não gosto muito não, mas eu não tenho esse. Mas diz assim para essa pessoa, Deus não quer te condenar. Ele está ansioso para te renovar. Amém? O mesmo Deus que confronta o pecado é o Deus que consola o pecador arrependido. O mesmo Deus que confronta o pecado é o Deus que consola o pecador arrependido. Agora, você quer andar pela estrada do milagre? Eu anotaria isso até você aprender. Eu anotaria. Fé é igual a confissão. Confissão é igual a arrependimento. Arrependimento é igual a relacionamento. Relacionamento é igual a intimidade. E a intimidade faz o sobrenatural se tornar natural. Entendeu a estrada do teu milagre? Vou repetir. Fé, bota o sinalzinho de igual, igual. Fé, igual. Confissão, com 2 S, pelo amor de Deus. Igual. Arrependimento, igual. Relacionamento, igual. Intimidade. E a intimidade faz o sobrenatural se tornar natural. Ou seja, o que eu estou tentando te ensinar aqui nessa noite? Primeira coisa que você precisa ter, fé. É fé. O Senhor, quando você entregou a tua vida para Cristo, Ele te deu uma medida de fé. E nessa medida de fé, Ele quer que você se desenvolva. E o desenvolvimento da tua medida de fé vem a partir de confissão. Então eu tenho fé para confessar os meus pecados. Através dessa confissão, eu me arrependo deles.
Através desse arrependimento, logo eu estou sendo redirecionado na minha mente e no meu caminho. Então eu começo a entrar num relacionamento. Aí depois que eu começo a me relacionar intimamente com ele o tempo inteiro, começo a sair de um relacionamento e eu entro num lugar de intimidade. E a partir desse lugar de intimidade, aquilo que poderia ser sobrenatural ou impossível na sua vida, começa a se tornar natural e totalmente possível. Te entreguei o ouro, querido. A regra de ouro é essa. Eu estou resumindo a vida de um cristão para você. Eu estou resumindo a tua vida de fé. Desde o dia que você entregou a vida para Cristo até o dia da tua morte. É isso que você tem que viver. Fé, confissão, arrependimento, relacionamento e intimidade. Só que as pessoas querem milagre, mas elas não têm intimidade. Elas querem ter intimidade, mas elas não se relacionam. Elas querem se relacionar, mas elas não se arrependem. Elas não se arrependem porque elas não confessam. E por que elas não confessam? Porque não tem fé em nada. Anota isso daí, que essa é a estrada do teu milagre. Você quer milagre na tua vida, sim ou não? Fica com medo de falar não, querido. Eu não estou brigando com você, eu sou homem de Deus, eu estou abençoando a sua vida. Eu amo demais vocês, senão eu pregaria qualquer outra coisa. Você quer andar na estrada do milagre? Fé, confissão, arrependimento, relacionamento e intimidade. Juntou tudo, tudo que seria sobrenatural se torna natural. Conclusão. O caminho de volta ao refrigério. Pedro não estava pregando apenas a um povo de 2000 anos atrás. Ele estava falando a toda a geração que precisava voltar para Jesus. O refrigério que o mundo procura não está em conquistas, mas em Cristo. Ele é o vento suave que renova a alma cansada. O rio de águas vivas que jorra do interior dos que creem. João 7,38. Salmos 32, 1 e 2 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Querido, talvez você esteja cansado espiritualmente hoje. Talvez a frieza entrou, a culpa te persegue e o coração está bem pesado. Mas hoje Deus te convida ao recomeço. Arrependa-se, transforme a sua mente, se converta, mude a direção da rota da tua vida e o refrigério virá pela presença do Senhor. Fique de pé comigo.